essa é a minha família e conhecer um pouquinho da nossa história. Mas, queridos, nessa noite eu fiquei pensando nos 20 anos da igreja, né? Desde sexta-feira aqui, olhando, né, essa linda igreja. O irmão aqui estava falando na hora da oferta, e ele falando, né, do terreno, e eu lembro quando estivemos aqui a primeira vez, o pastor Vanilton contando a história desta igreja. Que coisa mais linda, e o que Deus tem feito nesses 20 anos na vida de vocês nessa igreja é algo maravilhoso. E você, não sei se você consegue enxergar, mas eu falo pela minha história e falo por onde eu já passei. Existe milagre aqui, existe milagre nessa igreja, e muitos milagres. Porque quando você olha o que vocês já adquiriram nesse tempo, podemos olhar primeiramente a questão material, o que vocês construíram, a estrutura que vocês têm, é algo fabuloso, e enxergue dessa forma. Mas muito mais do que isso, pense em quantas vidas foram transformadas nesses 20 anos, que é a maior riqueza que nós podemos ter e fazer. Sabe, então, nessa noite, eu quero pensar junto com você, que quando o pastor Vanilton estava aqui orando, ou antes dele orar pelas pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, principalmente na questão da saúde, ele usou a seguinte expressão, mais ou menos algo parecido assim, que nós vivemos, ou nós estamos vindo de tempos difíceis, né? E eu penso que tempos difíceis roubam muitas vezes a nossa esperança. Você já ficou desesperançado alguma vez? Ficou desesperançado porque você perdeu talvez o seu trabalho, ou alguns perderam um ente querido, alguém tão próximo, ainda mais nesse tempo de Covid, tantos desesperos nós vimos acontecer durante todo esse tempo, e quantas outras coisas muitas vezes vêm e tentam roubar a nossa esperança. Na sexta-feira, quando eu estava aqui ministrando, eu falei sobre esse existir mais de Deus, e dado momento eu falei sobre a esperança, e eu falei, no domingo eu vou falar sobre esperança, e eu quero tratar um pouco com você hoje, de algo que Deus tratou muito profundo na nossa vida, dentro da nossa casa, que é termos a esperança renovada no Senhor, é termos a restauração da nossa esperança, porque quando nós perdemos a esperança, nós ficamos exaustos, nós cansamos, porque quando se perde a esperança, você olha, mas você não enxerga nada, ou pelo contrário, às vezes você até enxerga, mas você só enxerga os problemas e as dificuldades, e não consegue enxergar um futuro. Imagine se durante esse tempo, e quando o pastor Vanilton estava aqui orando por mim, ele começou a soltar algo, não sei se você percebeu, mas ele foi falar da idade da igreja, e ele falou nesses 20 anos, ele ia falar 40 anos, e eu vejo algo dos céus aqui, pastor. Você já está lá no futuro, sabe, é esperança. A nossa mente, a nossa vida foi programada por Deus para ter esperança. Como isso, pastor? Você tem como provar isso? Eu provo. É só você pensar que sempre você, na maioria dos casos, a não ser que você perdeu a esperança, mas se você não a perdeu, você espera que amanhã seja melhor do que hoje. Você espera que quando você tem seus filhos, eles venham a crescer, e crescer bem. Você espera, se alguém fica enfermo, que essa enfermidade vá embora, que a cura venha. Você tem esperança dessas coisas. Se você fica desempregado, você fica esperançoso que o trabalho virá, ou o seu empreendimento não está indo bem, e você fica esperançoso que as coisas melhorarão no dia de amanhã, ou daqui uma semana, ou você fala, não, no futuro será melhor. Isso é esperança, e Deus colocou isso dentro de nós. Afinal de contas, a palavra nos fala que Ele colocou em nós um senso de eternidade, e quando nós falamos de eternidade, nós falamos de esperança. Sei que o pastor Júlio ontem ministrou sobre a cruz, e a cruz nos traz esperança. Sabe, queridos, então, nessa noite, eu quero ler primeiro um versículo, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Ele é bem curtinho. É Deus falando, através do profeta, a um povo, entregando uma palavra para um povo, para o seu povo, que estava cansado, que estava por muito tempo escravo, que estava muito tempo sem tê-lo em primeiro lugar na sua vida, desesperançados. E aí o Senhor fala,
versículo 35, o 21, capítulo 31, versículo 25. Eu quero usar a seguinte expressão. Olha o que a palavra fala primeiro. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Restaurarei o exausto. Quem está exausto não tem esperança. Quem está exausto não tem força. E eu quero te falar que nesse aniversário de 20 anos dessa igreja, hoje começa um novo tempo e um tempo de restauração da esperança desta igreja. Pastor, mas nós não perdemos a esperança. Mas eu tenho certeza que tem uma esperança ainda maior para brotar no seu coração hoje à noite. Esse tempo de Covid, o pastor falou sobre nós começarmos cultos e pregarmos para cadeiras, pregar para uma câmera, pregar para um celular. Gente, que coisa ruim nos primeiros dias. Você está acostumado com o povo, você está acostumado de olhar nos olhos das pessoas, de você ver o sorriso das pessoas, sabe, de você poder abraçar, de você poder estar junto, e de repente nós começamos lá no começo, de tudo. Não pode, fica em casa todo mundo, porque assim você vai salvar vidas, tal, e fecha a igreja para cá, e fecha para lá, e fecha comércio, fecha tudo. Eu não sei exatamente como foi aqui, mas lá para nós, fechou tudo. E aí as pessoas começaram a ficar sem esperança. Gente perdendo o seu salário, não podendo exercer a sua função, muitos autônomos. Sabe quanta situação nós enfrentamos? E aí ainda não terminou o tempo de pandemia, mas hoje nós vivemos um tempo já melhor, nós já estamos vivendo um tempo melhor. Eu não vejo a hora desse negócio que tampa o seu sorriso aí ir embora, não vejo a hora disso, sabe por quê? E eu tenho esperança. Uma das coisas que eu mais falei na igreja, desde o primeiro dia, eu sou aquele que enxergo sempre o copo meio cheio, ou melhor, sempre cheio. Eu sempre estou olhando ele cheio. Eu não fico olhando para aquilo que não vai dar certo, eu olho para aquilo que vai dar certo em Cristo. Pastor, mas alguma coisa pode não dar certo no meio do caminho, é verdade. Mas aí a gente recalcula a rota e vai dar certo de novo. Nós cremos assim, essa é a esperança que nós precisamos ter. Então, durante esse tempo, muitos tiveram a sua esperança roubada. E eu quero ser uma voz de Deus sobre a sua vida nessa noite, para que essa esperança seja renovada, que essa esperança seja restaurada na sua vida. O salmista, no Salmo 25:5, ele fala assim: minha esperança está em ti o tempo todo. Ele vai falando: guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Onde está a sua esperança? Onde está o seu alvo, o seu foco? O Salmos 33:20 também diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A nossa esperança não está no nosso salário, a nossa esperança não está no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso negócio, nos nossos investimentos. Nossa esperança não está no governo, nossa esperança não está. Respeito às autoridades, e o vereador aqui, é muito bom tê-lo aqui hoje. Respeitamos as autoridades eleitas, constituídas, mas nós entendemos que eles são instrumentos também. Mas a nossa esperança está nele, aquele que não falha. A sua esperança não pode estar no pastor Vanilton, nem na pastora Azuleide, não pode estar, porque eles são falhos. Os homens, mulheres são falhos, corruptíveis, e se a nossa esperança estiver no lugar errado, ela morrerá rápido. Mas se a nossa esperança está no Senhor, ela será restaurada todos os dias. E como uma locomotiva que precisa daquele carvão, daquela lenha, para ser cada vez mais aquecida e para que o trem possa ir mais rápido, assim precisa ser a nossa vida no Senhor, com essa locomotiva sendo cheia cada dia desse carvão ou desta lenha que se chama esperança. E aí nós vamos mais rápido na nossa vida quando a esperança está viva dentro de nós. Eclesiastes 9:4, quem está entre os vivos tem esperança.
Você está vivo, meu irmão? Você precisa ter esperança. Você precisa vibrar pela esperança. E aí esse versículo até fala assim: até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Esperança. Eu costumo falar que enquanto há vida, há esperança. Sempre, sempre há. Deus pode reverter quadros. Deus pode reverter histórias. Eu gosto de uma frase do pastor Carlito Paz, que fala assim: a esperança é o óleo da vida. Você não precisa de óleo para o motor do carro, ou de um trator, de qualquer, algo que tenha um motor, você vai precisar de óleo. Até mesmo para aquelas irmãs aí que gostam de costurar, como a minha esposa gosta, de fazer lá os artesanatos dela, as costuras dela, até a máquina precisa ser lubrificada, precisa de óleo. A esperança é um óleo para a nossa vida. Sem esperança, a nossa vida, ela gira com uma engrenagem pesada. Sabe, acordando todos os dias, olhando para o nosso teto, o teto da nossa casa, e falando assim: mais um dia. E alguns levantam, e eu vi quantas histórias, de dizer assim: que tragédia, acordei e tudo está do mesmo jeito. Tem casamentos que perdem a esperança. E aí quando o esposo ou a esposa acorda, um acorda antes que o outro, na hora que olha, fala assim: ainda está aqui, misericórdia, Jesus. Aí você fala: que isso, pastor? Você acha que isso não acontece? Infelizmente acontece. E eu estou falando inclusive no meio cristão. É só nós olharmos nos últimos anos, a igreja que era para ser o exemplo para essa sociedade, tem tornado vergonha. Não estou falando dessa igreja, por favor. Estou falando de igrejas, estou falando de pessoas que deveriam, cristãos que deveriam ser exemplo, casamentos que precisavam ser cheios de esperança. Perderam a esperança no meio do caminho, porque olham para o defeito do outro em vez de ver Cristo entre eles. Pastor, meu casamento está meio difícil mesmo. Precisa de mais óleo aí, para dar aquela lubrificada no casamento, para a gente ir melhor, pastor. Pare de olhar para os defeitos do seu cônjuge. Olhe para os seus e peça para Deus transformar a sua vida, porque essa esperança de transformação em ti fará o seu casamento ser diferente. A transformação em nós transforma a realidade da nossa empresa, da nossa família, da comunidade que nós vivemos, da cidade onde nós estamos colocados. Então, a esperança é o óleo para a nossa vida. É o óleo para que nós possamos ir bem. Tem pais que perderam a esperança na criação dos filhos. E como é necessário que essa esperança seja renovada a cada dia. Dá tempo ainda. Nós falamos lá em casa assim, às vezes, os dois estão em formação. E aí, às vezes acontece uma coisinha aqui, outra ali, são crianças. E volta e meia nós avaliamos o que está acontecendo na nossa casa e a gente fala assim: ainda dá tempo de desentortar esses pepininhos aí. Vamos arrumar esse negócio. Vamos revisar a forma que nós estamos cuidando. A nossa esperança é que eles possam ser um homem, uma mulher cheio da vida de Deus para continuar uma transformação nessa sociedade. E nós os criamos para isso. É a nossa esperança. Deus quer e tem planos para a sua vida. E Ele tem planos de esperança para você. Aí você fala: será? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem plano, Deus tem esperança para mim e para você. Jeremias 31, 17, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Quando nós vamos olhar as palavras do Senhor, para o seu povo, para o seu Israel, para o povo que estava cativo, e aí quando nós vamos olhando, o Senhor fala de tanta esperança, porque um novo tempo viria sobre a vida deles, e quando Ele está falando de algo que ainda vai acontecer, é porque Ele queria gerar esperança naquele povo.
sabe, gerar esperança, gerar expectativa de vida, para que eles pudessem ir melhor. Agora, todavia, tem pessoas que vivem sem esperança, tem pessoas que são pessimistas, tem pessoas que perderam a sua esperança e acabam, muitas vezes, jogando o que a gente chama de um balde de água fria, na esperança dos outros, na expectativa dos outros. Não seja assim. Tem pessoas que são muito pessimistas, que só veem o mal, não veem como pode algo melhorar. E aí eu quero te lembrar que existe esperança para todos. Todos. Ainda que você olhe para alguém e fale assim: ih, pastor, aquilo lá não conserta mais não. Conserta. Se houve esperança para mim, se houve esperança para minha família, né? Meus pais, meus irmãos, se houve a esperança para tantas outras famílias que nós conhecemos, e há esperança para eles, há esperança para todos nós. Eu volto a falar: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, haverá mais vida, e você vibrará todos os dias. Pensa que amanhã é segunda-feira. Você tem esperança sobre segunda-feira? Ou segunda-feira é uma tragédia? Esperança. Tem gente que fala assim: qual é o melhor dia da semana? Tem gente que fala o quê? É sexta. Gente, o melhor dia da semana é o dia que você acordou, que você respirou, que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida naquela manhã. E aí então você pode levantar e falar: hoje é o melhor dia para eu viver. E aí amanhã você faz de novo, e no outro dia você faz de novo. É assim que nós precisamos viver, com uma esperança renovada diariamente. Agora, se você fala assim: mas como? Eu perdi a esperança no meio do caminho. E como que eu vou fazer para restaurar essa esperança na minha vida? Quais são os passos para eu ter essa esperança renovada? E eu quero falar algumas coisinhas aqui, para que você possa ter a sua esperança renovada, restaurada. A primeira delas é: pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Ah, pastor, mas ninguém é doido de correr para a dor. As pessoas correm para a dor. As pessoas alimentam as suas dores. E aí, ao invés de elas terem uma busca ao Senhor, muitas delas têm um espírito de autocomiseração. E quando tem algo ruim acontecendo, ao invés de ter a esperança no Senhor e olhar para o Deus da esperança, olham para aquilo que está acontecendo consigo e ficam simplesmente olhando para si, olhando para os seus problemas e falando assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não fará nada, nada acontecerá. E eu quero ser essa voz nessa noite para te dizer: lembre-te do teu Criador, lembra dele, ele é dele que vem a esperança para a sua vida. Creia nisso, viva isso. Lamentações capítulo 3, versículo 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Queridos, muitas pessoas olham e às vezes elas falam assim: poxa, eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. E às vezes elas voltam na sua vida, e tem muitas pessoas que infelizmente viveram tanta tragédia, que não conseguem enxergar tanta esperança na sua vida. Mas quando eu olho a palavra de Deus e o que esse versículo realmente significa, é nós olharmos para quem pode nos dar a esperança, é para Ele. É nós olharmos o que me dá, quando eu falo assim: eu preciso, e o versículo fala de lembrar-se sobre o que pode nos dar a esperança. Você precisa trazer à memória essa santa palavra que traz toda a esperança para a nossa vida. Na sua história você pode ter coisas que te trazem esperança? Sim, claro que você terá, mas lembre-se que é na palavra de Deus, é no Deus que nós servimos, é Ele. Está difícil? Traga à memória as promessas dEle para a sua vida. Traga à memória a palavra dEle para a sua vida, porque ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, de discernir os pensamentos, tudo o que passa na nossa vida. Esta palavra que nos dá esperança, que traz esperança. Então pare de correr para a dor e comece a correr para Deus.
Pare de mergulhar nos seus problemas e mergulhe na presença de Deus. Minha esposa, no ano de 2018, ela teve um quadro depressivo. Eu tive aqui em 2017, 2018. Dado muitas coisas que nós passamos, muitas situações, ela teve um quadro depressivo. E uma depressão profunda. Ela não conseguia dormir, ela não tinha vontade de fazer muitas coisas. E aí, ela encontrou um lugar onde a esperança começou a brotar de novo na vida dela, que era o nosso quarto de oração, que era o lugar do nosso secreto com Deus. Então eu acordava às vezes pela madrugada e ela não estava na cama. E aí eu levantava, preocupado com ela, vendo como ela estava, porque ela não estava dormindo então. E aí eu descia as escadas, eu ia lá para a porta daquele quartinho, e eu escutava ela orando e falando com o Senhor. Porém, muitas vezes ela não tinha palavras para falar. Eu ouvia ela chorando, ela falando ali em mistérios com o Senhor, e ela naquele momento, ela estava sendo renovada pelo Senhor. E quando ela conta o testemunho dela sobre tudo isso que ela passou, ela correu para Deus, porque se ela ficasse olhando para as dores, a esperança seria roubada e nunca mais voltaria. Então, ela correu para Deus, e Deus começou a restaurar a vida dela, a levantou, e grandes coisas o Senhor fez a partir daquele momento. Sabe, queridos, então, quando eu te falo sobre isso, eu e você precisamos correr para Deus, porque é só Ele que conhece cada detalhe da nossa vida. Você pode buscar ajuda, sim, eu vou buscar a ajuda do meu líder, do meu discipulador, do meu pastor, eu vou buscar de repente uma ajuda até psicológica, eu posso buscar ajuda sim, tem tantas ajudas disponíveis, mas em primeiro lugar, a ajuda que você precisa é a que vem do alto. A primeira é que vem dEle, porque nele existe algo tremendo para a nossa vida. Nele há algo maravilhoso. Quando o Ministério de Louvor estava aqui cantando, e cantou: eu quero olhar nos teus olhos, eu quero correr para os teus braços, como criança me gira no ar. Você consegue entender essa canção? Você consegue entender que isso é uma oração? Você consegue entender que isso é olhar para Deus e correr para Deus? Falar: Senhor, eu quero viver isso a cada dia mais, porque isso me dá esperança. Segunda coisa, para ter a esperança restaurada na sua vida, decida crer no Deus da esperança. Decida crer. Decida acreditar na palavra. Decida acreditar que Ele é o Deus da esperança para a sua vida. Decida entender e olhar que foram-se 20 anos da igreja até então, com uma história linda. E eu sei que teve um momento de choro também. Eu sei que teve um momento também que a esperança quase foi. Mas crendo no Deus da esperança, essa esperança ela é restaurada, ela é renovada, e nós conseguimos olhar para frente e ver que Deus ainda não terminou conosco e tem muito mais. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então creia nesse Deus, sabe por quê? Porque Ele sabe daquilo que você está passando, Ele te conhece. Lembre de Mateus capítulo 9, versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aqui está falando de Cristo olhando para o povo, e aí o que a palavra fala é que Ele teve multidão, Ele viu a multidão, Ele teve compaixão, porque Ele viu nelas a aflição, Ele conseguiu enxergar nela o desamparo de ovelhas sem pastor, de pessoas que não tinham onde afirmar, ou melhor, firmar a sua esperança, ou buscar a sua esperança. E Cristo sabe, Deus sabe daquilo que nós passamos, porque afinal de contas, Ele nos formou, Ele nos criou, e Ele sabe de todas as coisas. Então, lembre-se disso. Eu vou crer no Deus da esperança, porque Ele sabe de tudo o que está acontecendo comigo. Salmo 56, 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Sabe o teu choro?
Sabe o teu desespero? Ele está anotando, Ele está vendo, Ele sabe, Ele não te deixou abandonado. Então você precisa olhar para Ele e crer no Deus da esperança. Esse mesmo Deus, Ele se importa com você. Lembra um dos menores versículos da Bíblia? João 11:35, Jesus chora. Ou melhor, menor expressão, Jesus chora. Ele chorou. Ele olha para um povo, Ele olha para situações e Ele chora. Queridos, Deus se importa. E aí o que mais me chama a atenção também dentro de crer nesse Deus que nós temos, é que Ele pode fazer a nossa esperança ser restaurada. Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha a esperança que você precisa ter, meu irmão e minha irmã. Às vezes, sabe o que nós esperamos? Que alguém, pastor Vanilton, venha e nos entregue uma palavra de esperança. Muitas vezes nós estamos esperando que alguém traga a esperança na porta da nossa casa. E é claro que é maravilhoso você receber uma palavra de Deus através de um profeta de Deus. É muito bom, mas muito melhor ainda é você não precisar esperar a esperança vir. É você ir atrás do Deus da esperança. E quando eu falo ir atrás, é você ter o seu tempo com Deus, é você crer nesse Deus da esperança, é você estar na igreja, na célula, é você estar envolvido, é você entendendo que vale a pena servir esse Deus, porque Ele se importa com o que está acontecendo comigo, e Ele agirá o impossível na minha vida, e aí então a esperança é renovada, restaurada. Terceira coisa, ande com integridade de conduta. Olha o versículo, Salmos 25, 21, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Quem tem esperança em Deus, vai cuidar com os passos que dá sobre a terra. Quem tem esperança na eternidade, vai se importar da forma que caminha nessa terra. Salmos 62, 10, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Integridade de coração. Lembra? Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Eu vou servir a Deus. Eu posso ter muitas coisas, mas eu vou servir a Ele com integridade, mediante aquilo que a palavra me ensina. 1 João capítulo 3, versículo 3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Integridade na sua conduta, restaura a sua esperança. Sabe por que tem pessoas que têm a sua esperança roubada? Porque fizeram más escolhas no seu caminhar. E são entregues à consequência das suas escolhas. E aí muitas vezes falam que Deus as abandonou, mas na verdade elas escolheram aquilo. E foram entregues à consequência das suas escolhas. Não andaram com integridade mediante a palavra de Deus. E aí não tem esperança. Então, quando eu falo de integridade, pode parecer algo que não é tão espiritual, mas eu falo que a integridade é uma das coisas mais espirituais que nós precisamos viver na terra, porque é ela que mostra que Cristo está em nós, porque é ela que mostra que nós temos esperança na eternidade, porque é ela que mostra o Deus que nós servimos, e aí a esperança continua viva na nossa vida. Quarta coisa, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Lembra que eu falei há pouco que é daqui, da palavra de Deus, que vem a nossa esperança, que é aqui que nós precisamos olhar e relembrar essa santa palavra, que ela vai aumentar em nós a esperança. Pastor Vanilton, o pastor sabia que tem crente que não lê a Bíblia? O pastor sabia que tem crente que não ora? Tem crente que só lê a Bíblia quando o pastor fala os versículos? Eu sei que nessa igreja não tem isso, em nome de Jesus, mas lá na minha, infelizmente, aparecem uns. Queridos, nós precisamos meditar na palavra de Deus, amar essa santa palavra, fundamentar a nossa vida nessa palavra. Salmos 119, 81, na tua palavra coloquei a minha esperança.
A mesma palavra que nos dá esperança é onde nós colocamos a nossa esperança. Você consegue entender que é algo que nós depositamos no Senhor e que Ele nos enche, nós depositamos nele, conhecendo a palavra dEle a cada dia mais? Romanos capítulo 15, versículo 4: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meditando na palavra, alicerçando, fundamentando a nossa vida na palavra, nós estaremos com uma esperança renovada todos os dias. Fico lembrando, quando o povo estava no deserto, rumo à terra prometida, o povo começa a reclamar que não tinha carne, que não tinha comida, que não tinha nada. E aí o Senhor manda, vocês lembram que Deus mandou maná? E algo me chama a atenção em toda aquela história, que Deus dá uma direção muito clara. Ele fala, olha, que cada chefe de família, pela manhã, saia da sua tenda com o seu cântaro, com o seu jarro, com a sua vasilha, e vá para fora. Pegue a porção do maná para comer naquele dia com a sua família, não pegue a mais. Pegue o que precisa para aquele dia e leve para dentro da tenda. Então ele saía cheio de esperança, tem comida para mim. Ele pegava, ele levava ali, e se ele deixasse, apodrecia. Porque era para aquele dia, aquela porção, aquela esperança. E no outro dia, ele precisava sair da tenda de novo, ir lá, cheio de esperança, que ia ter comida de novo. Pegava e levava para dentro. E isso, todos os dias, acontecendo. Por que Deus já não deu o alimento para o mês para eles? Por que Deus não falou, olha, cria aí uma despensa dentro da sua tenda? Claro que eles precisavam caminhar também, né? Mas cria aí, coloca nas mochilas de vocês, coloca aí, faz, né, uma maneira de vocês armazenarem tudo isso. Porque Deus queria ensinar o povo a ter a esperança de confiar na palavra que Deus liberou, naquilo que precisava ser todos os dias. Se você fundamenta a sua vida na palavra de Deus, todos os dias você vai lembrar que existe um maná na palavra de Deus para a sua vida. Existe algo para você comer diariamente da palavra de Deus, que se você não comer, vai ficar faltando. A barriga espiritual vai roncar, a esperança será roubada de você. Entenda isso e viva isso. Quinta coisa, já estou indo para o final aqui. Não coloque sua esperança no dinheiro. É bom ter dinheiro, gente, sim ou não? Vou perguntar de novo. É bom ter dinheiro, sim ou não? Sim. Quem acha que é bom aí me ajuda, levanta a mão. Quem acha que não é bom ter dinheiro? Não precisa nem levantar a mão. Se você achar que não é bom ter dinheiro, eu te dou o número do meu Pix depois, você pode passar tudo para mim. Pastor dinheirista esse? Não, é bom ter dinheiro, gente. O problema é você amar o dinheiro. Agora, eu te pergunto, a sua esperança está no dinheiro que você tem? Alguns podem falar, pastor, se estivesse no dinheiro eu estava morto já. Eu tenho quase nada lá, pastor. Outros poderiam falar, pastor, estou abastecido, está legal. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e lembrando, lá no ano de 90, pensa, eu tinha 10 anos de idade, né? 90, 91, acho que 92, mais ou menos. Aqueles que lembram lá, Plano Collor, né? Toda aquela história. Tinha gente que infartou, porque perdeu tudo que tinha, porque a esperança estava no dinheiro. Ah, pastor, mas foi um roubo, foi erro? Queridos, eu não quero dizer aqui que foi certo, foi errado. Claro que confiscar algo das pessoas é totalmente errado, mas vamos lá, não quero discutir sobre isso. Eu quero pensar que quem infartou porque ficou sem nada, é porque a esperança estava só no dinheiro. Perdeu a esperança. Tem gente que infartou, tem gente que cometeu suicídio. O meu pai sempre foi envolvido com política. Eu gosto muito de política, sou apartidário, mas eu gosto muito de olhar a vida política. Meu pai foi candidato a vereador em Curitiba por 3 vezes, nunca entrou, mas sempre trabalhou com o prefeito, com vereadores, sempre trabalhando nessa área. E naquela época, ele tinha sido candidato também. E eu lembro das palavras que ele falava para mim.
eu ajudando ele em campanha, né? Gurizinho lá ajudando ele. E ele falava assim: meu Deus, filho, sabe fulano? Eu falei: sei, pai. Ele falou: filho, infelizmente ele se matou, porque ele perdeu o que ele tinha. E aí, várias histórias, porque a esperança estava no dinheiro. Meu irmão, você pode ter tudo, mas se a tua esperança estiver em tudo que você tem, você não tem esperança nenhuma. Porque amanhã, pode ser que você não tenha mais, não estou profetizando, por favor, mas pode ser que você não tenha mais. Pode ser que daqui a um tempo não seja suficiente, e se a sua esperança está no dinheiro, você vai ter vontade de morrer. Você vai pedir para que Deus te leve de vez, porque é difícil demais viver nessa terra sem dinheiro. E a realidade é que nós devemos ter a esperança no Senhor, porque é dele, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, nós precisamos confiar nele, é ele, claro, nós vamos ter sabedoria, administração, nós precisamos fazer a nossa parte, um monte de coisa aqui, mas a nossa esperança precisa estar nele, nele, nele e nele, não no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É Ele que provê, é Ele que age, é Ele que supre a nossa necessidade em glória, é Ele que a cada dia nós precisamos, é nele que precisa estar a nossa esperança a cada dia para o nosso sustento. Não confie no dinheiro. E por último, se o Ministério de Louvor já quiser vir aqui, decida renovar a sua esperança no Senhor hoje. Decida fazer isso. Sabe, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nós precisamos compreender que ainda que a gente passe por aflições nessa terra, nós precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos lembrar então que nós temos esperança nele, e nós decidimos olhar para tudo que nós passamos e continuar colocando a nossa esperança em Deus, renovando a nossa esperança nele. Eu quero te lembrar, tudo vai passar. Covid vai passar, gente. Nós declaramos isso, vai passar. Pastor, mas a gente vai precisar conviver com isso, a gente convive com gripe, a gente convive com tantas outras coisas. Mas vai passar o estado que nós vivemos. Os problemas que você enfrenta, eles passarão. Chegará o dia que passará, e você vencerá. Seja ainda em vida, ou seja indo para a eternidade. Porque preciosa é para o Senhor a morte dos santos. Então, meu irmão, de uma forma ou de outra, tudo vai passar. E a nossa esperança precisa estar nisso. Eu tenho 41 anos. E cada dia que passa, eu falo para minha esposa, primeiro que eu tenho vontade de ir para o céu, diariamente. Principalmente quando eu fico olhando só para a terra. Se eu olhar para as coisas que acontecem nessa terra, você fala assim, me leva, né? Levanta a mão e fala assim, me leva, Jesus. Né? Me leva porque não está dando aqui não. Mas aí quando eu olho para o céu, e quando eu olho para o propósito dele na minha vida, eu me encho de esperança em saber assim que independente do que está acontecendo, ele me deixou aqui, então ele quer cumprir algo ainda na minha vida nessa terra. Então eu preciso ter essa esperança renovada. Eu preciso decidir diariamente. Eu posso passar no que for, e eu volto a te falar, quando você acordar amanhã, eu te desafio a você falar assim, Senhor, hoje é um dia de esperança na minha vida. A minha esperança, meu coração está cheio de esperança. E não é você falar assim, Senhor, meu coração está cheio de esperança. Não, é com ânimo, é vibrando, é falando, Senhor, eu sei que o meu dia será diferente. Eu sei que o Senhor fará algo, eu sei. Pastor, mas se chegar ao final do dia e não mudar muita coisa, eu te garanto uma coisa,
O dia que você passou foi bem melhor do que o dia anterior, porque você ficou com uma esperança brotando dentro de você. E quando nós temos esperança, nós temos vida. Quando nós estamos cheios de esperança, com essa esperança renovada, nós ficamos vibrantes, os nossos olhos brilham. Nós temos prazer de dar bom dia para as pessoas. Nós temos prazer de abençoar a vida do outro, porque nós temos esperança de dias melhores. Amém ou não amém? Ezequiel capítulo 37, 14, porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, falei, eu o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Deus está falando aqui a um povo, e essa palavra serve para as nossas vidas também. Nós saberemos e sabemos que o Espírito dele está em nós, e esse Espírito gera vida em nós, gera esperança em nós. Então é esse Espírito que nós devemos deixar brotar em nós. Meu irmão, você precisa hoje à noite virar uma chavinha em você, que liga a ação do Espírito na sua vida, que liga a esperança, que é o Espírito agindo na sua vida. Pare de viver para você mesmo. Pare de viver simplesmente aquilo que brota aí no seu coração. Seu coração é enganoso. E comece a deixar a sua vida ser comandada pelo Espírito de Deus. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Amém? Lembre disso. Existe esperança. Ponha sua esperança em Deus. Tenha esperança como âncora para a sua vida. Porque se a esperança estiver aí, dentro de você, você viverá uma vida segura em Deus dia a dia. E você vibrará. É tempo de restaurar a esperança, para você viver uma vida que vale a pena. Não vale a pena o dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. Não vale a pena os bens. É só para nós desfrutarmos. Mas viver com esperança em Deus nos fará alcançar coisas muito maiores do que nós temos alcançado. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. Eu convido você a fechar os seus olhos. Convido você a ir falando com o Senhor nesse momento. Sabe, talvez eu fale a tantas pessoas aqui que está com a sua esperança renovada já. Isso é bom demais. E eu te convido a você orar nessa hora e falar: Senhor, aumenta ainda mais essa esperança. Eu quero viver uma vida de esperança a cada dia mais. Eu tenho esperança na obra que o Senhor me deu para fazer nas mãos. Eu tenho esperança na minha família, nos meus filhos. Eu tenho esperança na cura, eu tenho esperança na libertação. Eu continuo tendo esperança. Se de repente você está sem esperança e Deus está falando com você nessa hora, eu convido você a falar: Senhor, age em mim, faz brotar em mim essa esperança. Não deixe com que nada, nenhum problema roube de você a esperança que o céu te deu. Não deixe com que os problemas abafem o Espírito Santo na sua vida. Não deixe ele ficar parado dentro de você. Clame e vai falando com ele. Feche seus olhos, vai falando com ele. Enquanto o ministério de louvor vai estar aqui cantando uma canção, você fala com os céus nessa hora. Você fala com o Senhor, você clama a ele. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Vai falando com ele. Sou teu filho, e é bom estar contigo como filho, que sente a presença do Pai ao seu redor. Posso ouvir
Senhor, nessa noite nós estamos aqui e nós queremos a cada instante mais nos lançar diante do Senhor, em teus braços de amor. Sabemos que do Senhor brota a esperança dentro de nós. Em Ti está viva a esperança que nos leva para um futuro melhor. E nessa noite, Pai, eu declaro a esperança sendo renovada, restaurada. Pai, que os olhos espirituais sejam abertos, Pai, para que a esperança do Senhor esteja brotando nesses corações. Pai, que as escamas, Pai, caiam. Pai, que a esperança brote nessa hora. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor comece a fazer brotar uma nova esperança, o renovo da esperança. Que cada um aqui nessa noite, Pai, possa olhar para o Senhor, possa de fato confiar em Ti. Como essa canção diz, se lançar nos braços do Senhor, tendo a esperança que o Senhor está ali para nos segurar, para nos levar para coisas maiores a cada dia, para trazer a cura, para liberar, Pai, o poder sobre as nossas vidas, para restaurar o matrimônio, para fazer aquele amor que estava, parece que morrendo, multiplicar novamente, e Pai, um casamento se tornar vibrante de novo. Senhor, a esperança que o filho vai sair da situação que está, a esperança crescendo, nascendo de novo, olhando e falando assim: uau, o Senhor está fazendo algo novo. Meu Pai, eu declaro nessa noite, existem esperanças sendo renovadas, existem esperanças sendo renovadas. Eu declaro, Pai, a esperança nos negócios, Pai, sendo renovadas nessa noite. Meu Pai, Deus, a esperança brotando a ponto de novas ideias surgirem. Eu declaro, Pai, uma criatividade do céu sobre essa igreja, algo novo vindo, a esperança. Essa igreja olhando para a frente e vendo que o Senhor tem mais, que a esperança produz em nós algo diferente. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus a esperança na cura, a esperança que o Senhor mudará a situação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa igreja entregue ao Senhor, podendo ser levada pelos braços do Senhor, e essa esperança viva no coração dos teus filhos a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, que ninguém viva sem esperança. Em nome de Jesus. Querido, por mais um instante, os olhos fechados, mãos levantadas aos céus, ministério de louvor, cante esta parte. Eu vou olhar em teus olhos. Olhe para o Senhor com os olhos fechados, mas olhos espirituais abertos. Olhe para Ele e se lance diante dEle. Diga que você tem a sua esperança nele. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu vou olhar. Me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. É hora de te encontrar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite.